E eu vou deixar que você se apresente, Thaís. Pode ficar à vontade. Boa noite, gente. A gente espera mais um pouquinho, vocês têm esse costume, o pessoal vai aderindo aos poucos. Como é que tá aí, Gustavo? Seu microfone, Gustavo. Tá certo. Eu iniciei a gravação agora, né, eu vi que vocês já iniciaram, está com 12 pessoas na sala, né, fica à vontade. Se já quiser, nosso tempo é curto, né, a gente tem uma previsão até às 10, se precisar estender um pouco, para nós não tem problema algum. Enfim, eu acho que a gente já pode ir iniciando. Lembrando que hoje é o terceiro dia, então a gente está com discussões, assim, muito boas, e hoje é o último dia com a convidada externa, né, então, e amanhã a gente faz um encerramento, tá? O tema geral da semana é novos e outros rumos para os arquitetos e urbanistas, e aí é uma hora da gente pensar um pouco nas perspectivas, focando muito na experiência profissional de quem a gente está trazendo, né, para poder contribuir um pouquinho, e está sendo, assim, momentos muito felizes para nós, tá? Tá bom. Pode começar. Bom, gente, então, boa noite. Queria primeiro agradecer o convite do Érico, do Gustavo, da Unifem. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, aí eu peço só que, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser me interromper, não tem problema nenhum, eu só peço que fale, ou então mande no chat e o Érico me repassa isso, porque como eu vou compartilhar a tela, eu não vou estar vendo a carinha de vocês, né? Mas pode, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, pode me interromper sem problema nenhum, tá bom? Vocês estão me vendo? Tá certinho na tela já, Thaís. Isso, agora tá em tela cheia. Tela cheia? Beleza. Bom, então, Érico, vou começar já te contradizendo, porque eu não acho que eu sou nem arquiteta, nem designer. Meu nome é Thaisa, eu coloquei essa brincadeira aqui, apesar de eu ter me formado em arquitetura e em design de produto, mas eu trabalho com cenografia e direção de arte, e eu acho que eu me enveredei um pouco para essa área e acabei juntando um pouquinho tanto da arquitetura quanto do design de produto na cenografia e na direção de arte. Eu vou falar para vocês um pouco da minha trajetória, como é que foi o meu caminho e qual que é a minha realidade de trabalho hoje, e para tentar tanto exemplificar e apontar quais são as relações, afinal de contas, da cenografia com a arquitetura, e para a gente ampliar horizontes mesmo, né, ver que a possibilidade de atuação de um arquiteto não tem que ficar exatamente dentro do que a gente entende como arquitetura. Então, depois que eu fiz a graduação, eu já trabalhava na área, eu fiz uma especialização em cenografia, em desenho cenográfico na Espanha, e aí foi a partir dessa pós-graduação que eu consegui entender um pouco mais a fundo sobre a realidade de teatro, de televisão, de cinema, e hoje em dia eu transito um pouco por vários mundos, eu não faço cenografia só para um modelo de apresentação, então eu vou trazer um pouquinho dessa experiência e desses vários universos que eu transito. Começando a falar um pouco dessa trajetória, eu falo que a minha trajetória na cenografia foi um erro de percurso, porque eu caí muito de paraquedas no que era o universo da cenografia, assim, não tinha nem ideia do que se tratava, e enquanto eu estava na faculdade ainda, no design de produto, tinha um amigo meu que trabalhava na época na Rede Minas. E enquanto ele trabalhava na Rede Minas, durante a faculdade eu era monitora em uma das disciplinas da UENG, do design de produto, que era uma disciplina de modelagem. E modelagem, não modelagem 3D, modelagem de oficina mesmo, de mão na massa, de modelar madeira, isopor, resina. Então eu estava enfiada na oficina o dia inteiro. E aí, um belo dia, esse amigo falou, olha, a Rede Minas está com um processo de seleção aberto para produtor de objeto. Eu acho que tem seu perfil, você não quer participar? Falei, vou, estou fazendo nada, só 2 cursos ao mesmo tempo, vou lá tentar fazer
ver o que é essa vaga. Não tinha a menor ideia do que era, nem a vaga, nem o programa, nem qual que era a realidade de trabalho de uma televisão, a menor ideia de nada, nada. E caí de paraquedas no Dango Balango, que era o programa que estava com a vaga aberta. Eu não sei se vocês conhecem, talvez essas imagens desses bonecos sejam familiares para alguns, outros não, mas o Dango é um programa infantil, é uma série de TV, na verdade, que foi gravada durante muitos anos, são bonecos do Giramundo, então mistura um pouquinho de teatro e TV. Acho que hoje em dia ainda passa no Canal Brasil, não sei com qual frequência, mas não são episódios novos mais, a série parou de ser gravada, e aí eu caí de paraquedas nesse universo do Dango e da TV, e aí eu fui entender o que era a vaga que eu fui concorrer, que era de produção de objetos. O programa do Dango, ele vai mudando os cenários dos personagens, então esses personagens são personagens fixos, mas em cada episódio acontece alguma coisa em um lugar. Então tem um episódio, por exemplo, que eles estão na praia, um outro episódio que eles estão no parque, um outro episódio que eles estão no fundo do mar. Então, o que eu tinha que fazer na época era produzir os objetos que os personagens iam manipular. Ou seja, além do cenário, além do fundo, se eles estivessem no fundo do mar e um dos personagens fosse com um óculos de mergulho, eu tinha que providenciar esse óculos de mergulho. Então, foi assim que eu caí de paraquedas nesse universo da direção de arte, da cenografia, e aí nesse universo eu me encontrei. E aí comecei a entender mais o que era esse departamento de arte que eu tinha me metido. Porque na hora que eu comecei a trabalhar aí, eu pensei, olha, aqui eu caibo. Por quê? Porque até então eu vinha do curso de arquitetura, já estava mais do meio para o final do curso de design de produtos, mas eu estava um pouco frustrada, assim, dentro da arquitetura, porque eu não me encontrava de jeito nenhum ali dentro. Primeiro, eu sou muito ruim de projeto, mas muito ruim de projeto mesmo. Então, fazer um projeto de um predinho, de uma casa, para mim era uma coisa, assim, que era sofrido. E eu tinha muito a questão da manualidade, do pegar para fazer, de ver as coisas acontecendo. Então, dentro do processo, dentro do curso de arquitetura, eu fui ficando angustiada. Cheguei a fazer estágio, por exemplo, em um escritório de urbanismo, e eu ficava angustiada com o tempo de um projeto de urbanismo, né? De não ver aquilo sair do lugar e de começar a entender o que eram as burocracias e projeto de obra pública. Isso tudo foi me frustrando e eu, apesar de gostar muito de arquitetura, não conseguia me ver trabalhando com arquitetura. Digo arquitetura como a gente entende, né? Porque eu acho que o que eu faço hoje em dia tem muito de arquitetura e tem muito de design. Mas nessa época eu ficava meio assim, sem entender, sem saber por onde que eu poderia me enfiar. E aí, quando eu caí nesse departamento de arte, eu falei, olha, pode ser gostei disso aqui, vou tentar ir por esse caminho. E aí, estava ainda dentro da faculdade, né, estava tentando entender o que seriam essas possibilidades. Eu acho que o que chega para a gente, pelo menos o que chegou para mim na época da graduação de arquitetura e cenografia, vem muito dessa arquitetura efêmera, do site específico, dessas grandes instalações urbanas. Então, eu ficava maravilhada com isso, pensava, nossa, olha aqui que maravilha essa instalação no parque, muda a relação com o entorno, essa aqui, como é que muda a relação com o pedestre, essa outra que incentiva o uso da bicicleta, apropriação do espaço público, maravilhoso, lindo. Ficava ali babando horas nessas imagens de Pinterest, tentando cavar essa relação direta entre cenografia e arquitetura. Mas ficava, ao mesmo tempo, muito triste e meio decepcionada, assim, porque eu olhava isso e falava, gente, como é que eu vou trabalhar com isso em Belo Horizonte? Qual que é a chance de eu conseguir fazer uma instalação desse porte em Belo Horizonte, em Minas, sabe? Quem que vai contratar um projeto desse tipo? Como é que eu vou prestar um serviço assim? Isso é muito distante da minha realidade. Não posso pensar e planejar uma carreira ou fazer planos de
de um futuro de atuação, sendo que isso aqui, para mim, não era real, assim, sabe? Eu adorava, gostava, acho que são ótimas referências, mas eu ficava pensando, como é que trabalha com isso? Porque eu ainda ficava muito nessa tentativa dessa relação direta entre cenografia, arquitetura efêmera, site specific, era a fonte que eu tinha, era o universo que eu conseguia investigar. E aí ficava, né, ainda ali quase formando, e aí vou formar, vou fazer o quê? Tentando forçar essa relação direta para ser uma arquiteta, de fato, com cal, até que eu não sei em qual momento que foi esse clique, que eu comecei a desapegar um pouco da arquitetura. Não desapegar no sentido de que a arquitetura não me serve para nada, mas muito pelo contrário, de entender a arquitetura como uma ponte a mais, mas que eu poderia relacionar a cenografia com vários outros mundos, e que o conhecimento que eu tive ali, que a base que eu consegui na arquitetura e no design, seja de conseguir ler uma planta, saber fazer um desenho técnico, conseguir saber diferenciar materiais, saber um pouco das ferramentas, como é que manuseia uma coisa ou outra, que essa base da arquitetura, na verdade, seria o meu link para fazer a relação da cenografia com vários outros mundos. E aí eu descobri que eu poderia transitar entre o teatro, entre o cinema, entre o show e a própria TV, que era o que tinha me dado a porta de entrada, assim, né? Então, eu comecei a mapear essas possibilidades, ver, tá, se essa realidade essa relação direta entre cenografia e arquitetura está muito fora da minha realidade de trabalho, quais são as outras realidades que eu posso tentar entender qual que é essa relação? Onde que eu posso me meter? Porque eu acho que os conhecimentos que eu tenho em arquitetura vão ser úteis nesses outros universos. E aí, a partir disso, eu comecei a expandir essas possibilidades de atuação. E aí fui entender, né, afinal de contas, o que é cenografia? Do que é que a gente estava falando? Se não é só o site specific, se não é só a intervenção urbana, ou arquitetura efêmera, afinal de contas, o que é isso que a gente está falando aqui? E eu acho engraçado, assim, que até hoje, muitas vezes que eu vou participar de alguma apresentação ou ver algum vídeo que vai falar sobre cenografia ou direção de arte, a primeira coisa que tem é uma descrição muito categórica, assim, e taxativa da cenografia é a grafia da cena, ou então uma descrição chatíssima como essa aí, que é a síntese histórica e tecnológica do ato projetivo cênico, que abrange o processo de criação, construção do evento e da imagem cênica. Blá, isso aqui me diz muito pouco sobre cenografia. O que eu entendo hoje em dia de cenografia é justamente essa possibilidade de contar uma história através de imagens. Como é que eu consigo convencer uma pessoa, se eu estou falando de espaço cênico, e se eu estou falando de apresentação, como é que eu consigo convencer uma pessoa que está vendo ou um espetáculo, ou um videoclipe, ou um filme, de que aquilo que ela está vendo é um outro universo? Como é que eu consigo dar informações para ela de que aquele universo é real, para que ela possa, de fato, embarcar naquela história? Porque eu acho que, e eu fui entendendo isso aos poucos, que a cenografia é muito mais do que essa questão só projetiva ou só espacial. É muito mais de envolver quem está participando daquele evento e de contar uma história através do espaço. E aí, para tentar desenvolver um pouco mais o que é, entender um pouco melhor o que é a cenografia, eu trouxe aqui 3 definições de 3 cenógrafos brasileiros que eu gosto muito. Eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro deles é o Clóvis Bueno, que é uma definição até bem famosa dele, que ele fala que o cenógrafo é um especialista em generalidades. Porque quando a gente vai fazer um projeto de cenografia, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, a gente tem que conseguir transitar em vários mundos, ou pelo menos saber onde conseguir aquela informação.
Então, eu tenho que saber um pouquinho de marcenaria, eu tenho que saber um pouquinho de detalhe construtivo, eu tenho que saber um pouco de moda para eu conseguir conversar com a pessoa que está fazendo o figurino, eu tenho que saber um pouco de história, eu tenho que saber um pouco de dramaturgia, se eu vou receber um roteiro, se for um filme de época que a gente está falando, eu vou ter que investigar sobre a época, sobre o contexto histórico desse filme. Então, assim, existem vários mundos que a gente tem que conseguir pesquisar para fazer uma proposta de cenografia. E aí vem a segunda definição, que é a definição do Cerrone, que vem até um pouco em contraposição a essa definição aqui do Clóvis Bueno, que ele fala que o cenógrafo, na verdade, não é um artista, não é um especialista em generalidade, que ele é um artista múltiplo, que eu preciso sim saber um pouco de tudo, mas que não adianta eu saber um pouquinho de tudo se eu não conseguir transformar isso em uma linguagem, que é a cenografia. Então, não adianta eu saber um pouquinho de teoria da cor, um pouquinho de história, um pouquinho de moda, se eu não consigo plasmar essas coisas que estão na minha cabeça, se eu não consigo materializar as minhas ideias, porque, no final das contas, é isso, eu posso imaginar 1000 coisas, mas eu tenho que chegar em um resultado palpável, né? Eu tenho que conseguir colocar cor, eu tenho que conseguir colocar textura, eu tenho que dimensionar um espaço. Então, que só ser um especialista em generalidades não basta, que a gente tem que conseguir montar essa linguagem única. E a última definição, que é a definição da Vera Hamburger, talvez seja a definição que eu mais gosto. A Vera é uma outra diretora de arte. Ela é a diretora do Castelo Rá-Tim-Bum e de vários outros filmes nacionais, e ela fala que os cenógrafos são arquitetos do efêmero, que eles emprestam a imaginação a projetos bons, medíocres e sofríveis, mas sempre com entrega e generosidade. E tem várias coisas nessa frase que eu gosto. Primeiro é a arquitetura do efêmero, porque é muito diferente a gente pensar em um projeto de arquitetura de uma casa que é para durar anos e anos e anos, ou de uma cidade que vai durar ainda mais, do que você pensar um projeto de arquitetura para um filme, que talvez vai ser gravado em 6 meses, ou para uma série, que talvez seja gravada em 1 mês, ou para uma publicidade, que muitas vezes é gravada em 1 dia. Então, a gente pensar nessa transformação da materialidade é importante. Outra coisa, ela fala dessa entrega e generosidade aos projetos, mas o que eu mais gosto dessa frase é que a gente empresta a imaginação a projetos bons, medíocres e sofríveis. Eu acho isso muito incrível, porque ela consegue tirar daí uma coisa e uma carga que às vezes a gente carrega, que é de entrar no projeto e se entregar naquilo ali e ter uma dedicação muito grande, e aí no final, como a maioria dos projetos de cenografia, de direção de arte, são produções coletivas, ou por vários outras questões, o projeto muitas vezes não sai exatamente como se tinha imaginado, né? Então muda um pouco, a gente tem que adaptar, e aí quando ela fala dessas produções sofríveis, eu acho bom, porque a gente conseguir entender e conseguir aproveitar alguma coisa, mesmo dos projetos ruins, mesmo que seja, ok, não faço isso mais, ou então aprendi como fazer e não vou fazer assim, mas de conseguir tirar alguma coisa mesmo desses projetos que às vezes são difíceis para a gente. Então, eu acho que fazendo essa escalada aí, desde daquela definição de dicionário até essa relação dos 3 cenógrafos que a gente tem aqui, eu acho que a gente começa a entender, afinal de contas, do que a gente está falando quando a gente fala de cenografia. A gente está falando desses aspectos visuais, seja os aspectos visuais de um teatro, seja os aspectos visuais de um filme, seja os aspectos visuais de um vídeo que você vê no YouTube, uma propaganda, tudo vai ter uma cenografia em volta. Então, a gente está falando dessa espacialidade, desse ambiente plástico, dessa coisa que tem textura, que tem luz, que tem cor, que tem tamanho, que tem uma materialidade, que eu sei o que é. Mas mais do que isso, a gente está falando de sensações. A gente está falando, como eu mencionei antes, em como contar uma história com elementos visuais. Porque, pensem comigo, um filme,
Na hora que você pega um roteiro, você tem as informações que estão ali através dos diálogos entre os personagens, você tem informações que estão contadas através das ações entre os personagens, mas você tem uma série de informações que está no background, né? Tipo assim, no contexto. E que isso tudo vai ser importante para compor a história também. Essas informações, esses elementos visuais, é que vão agregando outras camadas para a gente conseguir entender do que se trata essa história, ou do que se trata esse mundo. Qual que é esse universo que eu estou querendo trazer para a vida das pessoas. E aí eu estou aqui, esse tempo todo, falando de cenografia, direção de arte, e estou trazendo sempre com palavras. Eu trouxe aqui 3 definições, um dicionário, aqui eu tenho algumas palavras-chave que eu considero para cenografia, mas ainda não mostrei nenhuma imagem. E eu acho que esse é justamente o giro da chavinha da cenografia e da direção de arte. É você conseguir transpor algumas informações que estão em forma de texto, de palavras, e você conseguir fazer essa transposição para um resultado que é de imagem e de som, no caso do audiovisual, né? Então, é virar essa chave, é conseguir representar aquela história através de elementos pictóricos. E aí é justamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, como eu falei, eu trouxe alguns projetos que eu já participei. Eu tentei focar um pouco nos que a relação com a arquitetura seja uma relação mais explícita, mas nem sempre é assim. Às vezes é uma coisa mais de conceito, é uma coisa mais sutil. Mas, como eu falei, eu vou transitar um pouquinho aí entre arquitetura, entre teatro, entre show, cinema, para a gente ver como que, apesar das diferenças de cada área, que em todas elas a gente consegue ver alguns pontos de convergência que levam para esses aspectos que a gente falou aqui, que são justamente esses aspectos visuais e de espacialidade. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é um espetáculo que chama A Solidão nos Campos de Algodão, que é um espetáculo de 2017. E os únicos elementos cenográficos desse espetáculo eram essas 2 plataformas aqui, essa plataforma de chão e essa plataforma de teto. O que é a história desse espetáculo? É um diálogo, são esses 2 únicos personagens também, não existem outros personagens, e é meio que uma disputa entre cão e gato, é uma luta de poder, assim. Então, o tempo todo que eles estão dialogando, a gente vê como que a fala de um interfere na ação do outro. Então, é essa coisa meio de ação e reação. E o diretor, quando a gente estava construindo o que seria a estética desse espetáculo, falava que não interessava para ele uma representação pictórica do que estava no roteiro, porque esse texto é um texto antigo, e na adaptação falava que é uma rua de um porto, que tinha literalmente uma rua, um poste, uma janela, ou seja, todos esses elementos são elementos que poderiam ser representados na cenografia, mas não foram, porque o diretor falava, não me interessa representar esses elementos, me interessa a disputa entre os 2 personagens, eu quero potencializar essa disputa. E aí a proposta de cenografia veio justamente para isso. Depois de várias discussões, a gente resolveu que essa plataforma de baixo, na verdade, seria uma gangorra. Então, à medida que os 2 atores estavam aqui em cena, eles iam se movimentando, e era uma coreografia, praticamente. E a gente via muito claramente, na postura corporal dos 2, em como que eles se movimentavam, quem que estava ganhando e quem que estava perdendo em determinado momento da cena. Então, toda essa conversa desse aparato cenográfico que foi construído, e aí depois a gente foi entender como é que ia construir, qual tipo de material que ia ser feito. Aqui a gente está montando na sala de ensaio para que os atores pudessem se apropriar desse objeto e pudessem ensaiar já com o objeto. Então, a gente montou uns macacos hidráulicos para facilitar isso. Essa parte de baixo era metal, realmente, então, e essa plataforma devia ter uns 15 metros, assim. Então, isso na hora que batia no chão, fazia um barulho que ecoava no teatro, que
tremia. Então, era um objeto que tinha uma presença, mas que tinha uma presença não simplesmente pictórica ou para representar alguma coisa. Ele está agregando um outro sentido na camada. Ele está contando uma outra coisa que não necessariamente os atores estão falando explicitamente. E aqui já é um outro teste mais do revestimento, porque essa parte de baixo era metal mesmo, mas essa parte de cima era madeira que a gente pintou, imitando o metal enferrujado. Então, tem toda uma investigação de qual que vai ser o material usado em cima, embaixo, como é que a gente encaixa, o que pode ser reaproveitado ou não, nesse teste dessa plataforma que se configurou como o grande elemento do espetáculo. O segundo exemplo que eu trouxe é um exemplo de TV. Esse é um projeto que passa na grade de televisão espanhola, que chama Tu cara me suena. É um projeto que está fixo na grade, e ele é um programa de auditório, onde as pessoas vão lá para imitar artistas. Então, vai alguém ali, vai fazer um clipe, e aí vão reproduzir o Michael Jackson, por exemplo, cantando, e aí vão reproduzir algum clipe dele aqui. E aí eu coloquei esse exemplo, na verdade, porque foi um exemplo que se aproximou muito do que é um processo de apresentação de um projeto de arquitetura e o que foi o processo de apresentação desse cenário. Então, aqui, essas duas primeiras são fotos do ambiente já construído, mas aqui eu tenho poucas imagens de 3D, porque o processo foi muito semelhante. Então, a gente tinha um briefing inicial que é uma demanda, tem um projeto de auditório, tem que caber tantas pessoas, vai estrear tal dia. A partir disso, a gente começou uma conversa com o cliente para saber, olha, a gente está imaginando alguma coisa desse tipo aqui. Então, a primeira coisa que é feita é uma pesquisa de referências. Então, a partir dessa pesquisa de referências e aprovação com o cliente, a gente partiu para fazer alguns estudos do que seria esse projeto. Claro, esse 3D aqui já é um 3D que está mais avançado, assim, mas a gente fez inúmeros testes, desde desenho até maquete física, maquete virtual, até a gente chegar nesse resultado, apresentar para o cliente e falar, é isso? Tá, beleza, então agora a gente consegue dar um passo a seguir. Mas esse aqui até engraçado falar, porque quando a gente estava no comecinho do processo, meu chefe era um chefe meio louco na época, assim, e a gente não tinha definido nada, não tinha a menor ideia de tamanho, de nada. E aí parece piada, que é muito clássico do jeito, sei lá, de projetar de arquitetura. Um dia a gente foi almoçar, e ele literalmente fez um desenho num guardanapo, não é um pacote de guardanapo, um guardanapo, fez alguma coisa que eu não entendi o que era que ele estava desenhando, e me entregou. Falou assim, então tá pronto, né, a gente conseguiu resolver aqui, já dá para fazer o 3D. Falei, hein? Como? E aí, depois de muitos guardanapos, muitas conversas, não só com o cliente, mas com as outras pessoas envolvidas, fornecedor, iluminador, as pessoas que estavam operando câmera, diretor, a gente conseguiu chegar nesse formato e apresentou o 3D, e aí foram feitos inúmeros desenhos técnicos, desde saída de emergência até o acesso do público, a compatibilização com o projeto de iluminação, para conseguir chegar nesse resultado final. Então, por mais que o projeto aqui, a cara do projeto seja muito diferente, por exemplo, de um projeto de arquitetura, ou de um projeto residencial, o processo, o passo a passo, é muito parecido. Então, saber disso, entender como que é feita toda essa trajetória, me ajudou a construir essa conversa também. Aqui eu já tenho uma outra referência, que é uma referência de show, que eram shows itinerantes. E a demanda que chegou foi de fazer um show com uma temática de faroeste. E aí eram essas festas aí que juntam 1000 pessoas, e o cliente queria, na verdade, uma cabine do DJ, que era isso aqui, e alguns elementos para pôr no palco, porque ele já tinha outras coisas que ele usava para montar a festa. Mas ele precisava dessa cabine aí. E aí ele falou... E aí, esse projeto, na verdade, foi feito
com desenhos à mão. Isso aqui são aquarelas feitas num caderno, uma caderneta pequena que a gente escaneou, e aí depois com o AutoCAD vetorizou cada um dos desenhos, foi feita uma impressão em lona, e aí a gente colou em cima de uma madeira. Então aqui dá para ver, ó, são várias camadas sobrepostas dos projetos, né? O projeto em si. Então a gente desenhou cada uma delas, imprimiu, e aí a gente ia sobrepondo umas às outras. E a outra demanda que o cliente pediu foi, ó, tem que ser uma coisa muito rápida de montar, porque a gente chega na cidade, normalmente temos 2 horas para montar toda a festa, e tem que caber numa carreta do tamanho tal, porque é a carreta que a gente tem de transporte. Então, todas as peças eram modulares, e acho que aqui dá para ver um pedacinho, e aqui também, era uma estrutura metálica, na verdade, desculpa, que estava por trás. Então isso aqui funcionava como uma barraca. A gente chegava, montava as estruturas, e a parte que foi impressa em lona, a gente vinha e acoplava na frente, colava, assim. Então era muito rápido a montagem disso, e muito simples, porque foi uma demanda que o cliente passou para mim também, e a gente tem que entender quais são as necessidades que ele tem, quais são os requisitos técnicos, qual que é o tempo que ele tem de montagem, para a gente conseguir entregar um projeto conforme ele está esperando. Aí vocês podem me falar, a Thaisa falou que as referências lá do Pinterest de instalação urbana eram muito fora da realidade e tudo mais, mas só mostrou projeto megalomaníaco até agora, mostrou umas festas de sei lá quantas mil pessoas, programa de TV, espetáculo teatral com verba. Como é que fica a produção de cenografia ou a produção da direção de arte quando a gente está falando de um projeto pequeno, um projeto de baixo orçamento? Porque todos esses projetos que eu mostrei aqui, gente, são projetos grandes, onde existia uma equipe, existia um departamento de arte. Dentro desse departamento a gente tem inúmeras funções. A gente tem o cenógrafo, a gente tem o cenotécnico, a gente tem o produtor de objetos, a gente tem o figurinista, a gente tem contra-regra, tem que conversar com os outros departamentos, que são departamento de iluminação, departamento de direção, de produção. Então, tudo isso que eu mostrei antes são grandes equipes por trás. Mas aí, como é que fica quando a gente está falando de um projeto pequeno, às vezes uma coisa que não tem muita grana? Quando é que o arquiteto, o cenógrafo, produtor de objetos entra nisso? Então, vou trazer agora algumas referências onde a equipe de arte é uma pessoa, no caso eu que estava fazendo tudo, desde comprar material até entregar, até montar, desmontar, fazer carga, construir, literalmente equipe de um homem só. Então, esse espetáculo aqui é um solo que estreou ano passado, onde, ao contrário daquele primeiro que eu mostrei, desse aqui, onde o diretor falou, tá aqui o roteiro, faça uma proposta de espaço que eu quero ver o que você entende desse espaço. Nesse outro espetáculo, a atriz já chegou com uma proposta muito clara, porque ela já tinha um texto bem desenvolvido, e na verdade a demanda dela foi outra. Então ela falou assim, olha, eu quero um barco, é o único elemento cenográfico que eu quero em cena, é um barco. Não quero outras coisas, é um espetáculo solo, eu vario alguns personagens, mas sou só eu em cena, então eu não preciso de outras coisas. A minha única condição é que esse barco caiba dentro do meu carro. E ela tem tipo um Uno. Eu falei, tá bom, então como é que a gente vai fazer um barco entrar dentro do carro, né? Mas por que ela falou isso? Porque, assim como eu já comecei a puxar um gancho dessa questão do transporte, isso é um fator muito decisivo na parte de projeto hoje em dia. Porque, como eu falei, é um projeto pequeno, e ela falou, não tem nenhum edital me financiando, então eu tenho que manter uma equipe pequena, eu tenho que conseguir colocar tudo que eu preciso dentro do meu carro, chegar no lugar e apresentar. Por quê? Porque pensando nisso, a gente consegue garantir que o espetáculo tem uma vida útil maior, principalmente nos tempos atuais, onde a gente está vivendo um desmonte da cultura,
pensar em um espetáculo onde eu tenha uma equipe gigantesca, ou tenha que depender de frete para conseguir levar meu espetáculo, ou que eu tenha que gastar 3 dias só para montar o espetáculo. Isso tudo vai encarecendo muito a produção e fica inviável fazer com que o espetáculo circule. Principalmente um espetáculo desse, que é um espetáculo para ser um espetáculo que roda, que circula. Então, ela falou assim, ó, eu quero esse elemento, é esse barco, é isso que eu quero. Então, nesse caso, aí eu fiz uma proposta, desde a proposta de como que seria esse barco visualmente. Eu gosto muito de trabalhar com maquete física, então aqui está uma maquetinha física que eu tinha feito para entender como é que esse barco ia desmontar, o que ia ter dentro do barco, porque ela falou, não, eu quero o barco, mas dentro dele eu tenho que conseguir esconder algumas coisas que eu vou usar durante a apresentação. E aí parte já para a parte de cenotécnica mesmo. Então aqui atrás está um barco, que é o primeiro protótipo que a gente fez, para entender essas peças, entender como que montava, se o tamanho estava bom, se ia funcionar, onde que o remo, onde que o banco, coisas desse tipo. E aqui já estou eu fazendo um outro teste de montagem das peças do barco, ainda sem acabamento, e o barco desmontado é isso aqui. Então, ele montado, ele tem acho que 4 metros ou 3 metros, quase 4, e ele desmontado para caber no porta-mala do carro, que era a demanda inicial, é essa. Então, se eu não tivesse toda aquela bagagem de arquitetura, de design, que vai fazer com que eu entenda processo de montagem, de desmontagem, consiga fazer um desenho técnico, eu não chegaria nesse ponto de conseguir construir um barco que possa circular e ser montado em 3 horas, por exemplo. Passando para o cinema independente, a gente tem aqui um exemplo de um filme que chama Zinco, que é um curta que foi lançado em 2018. Então, essas são algumas imagens do filme em si. E aí, quando eu falo, por exemplo, que é uma equipe de uma pessoa só, às vezes, quando a gente vê o filme, a gente não entende tudo que está por trás dele. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos das coisas que eu, enquanto equipe de arte, tinha que decidir. Esse filme foi todo gravado em cima de um telhado. Foram 2 dias de gravação de madrugada, a equipe inteira em cima do telhado de uma casa. Então, passa desde a definição da locação, que é o que a gente fala, que é onde vai ser gravado, então, entender onde que era esse telhado, como é que a gente ia subir no telhado, alugar um andaime para a equipe técnica toda conseguir subir no telhado, para a gente conseguir subir com os equipamentos, com câmera, com tripé, com tudo, assim, então, o acesso ao lugar, que isso, numa produção grande, é um produtor de locação que faz, passando por uma definição de figurino diretamente com a atriz. Então, eu falei, olha, eu tinha imaginado, o figurino é uma coisa que também está dentro do departamento de arte, normalmente existe uma figurinista para cuidar disso, mas ele também conversa com a arte. Então, eu tinha conversado com a atriz e falei, olha, eu estou imaginando alguma coisa desse tipo, me manda foto do seu guarda-roupa para eu entender o que poderia funcionar ou não. E passando também pela escolha dos objetos, algumas coisas muito específicas de cena que estavam no roteiro e que tinha que correr atrás. Então, correr atrás das coisas que vão aparecer até definir com a atriz a cor do esmalte que ela vai pintar a unha. Ou seja, isso vai se ramificando de uma tal forma que tudo que é elemento visual, tudo que está aparecendo em cena, está dentro do departamento de arte. Então, de certa forma, está coberto por essa função. Um outro exemplo de cinema que eu gosto muito de mostrar é esse, que é para quebrar um pouco, às vezes, as pessoas têm a ideia de que é chique, ou que é muito glamour, e que não sei o quê, mas, na verdade, é só perrengue. Essa cena, por exemplo, é um filme que não chegou a ser lançado, a gente gravou algumas coisas, mas aqui, só para vocês entenderem, isso aqui é a sala de jantar da casa do diretor. Esse que está de costas é o diretor, e essas pessoas que estão aqui sentadas são os atores. E aí, quando a gente foi gravar, ele falou, não, a gente vai gravar, porque quando a gente vai gravar um filme, a gente recebe o roteiro e a gente recebe um outro documento que é a decupagem técnica. Na decupagem técnica, a gente tem uma relação de tudo que vai aparecer, plano a plano. Então, eu sei se ele vai filmar, por exemplo, esse ator de frente ou de costas. Eu sei onde que a câmera vai estar posicionada.
E aí, nesse filme, a gente não tinha esse documento tão completo. E o diretor falou, não, a gente vai usar só 3 paredes. Eu não sei se dá para entender muito bem com essa imagem, que a gente não consegue ver a terceira parede aqui, mas seria essa parede lateral, essa seria de fundo, e aí tem mais uma aqui fazendo U. A 4ª parede é a parede que o diretor tá, que a gente chama de parede técnica, que é justamente essa parede que não vai aparecer. Então, tudo isso aqui que tá, foi montado e construído pela equipe de arte. No caso aí, era eu e mais uma pessoa. Desde das coisas que estão entulhadas, que era para ser entulhado mesmo, até as luzinhas, até a comida que está no prato do menino. Assim, isso aí também é comida de cena. Então, existe uma pessoa responsável só por providenciar a comida. E aí, comer uma vez, tem que repetir, tem que limpar o prato e colocar uma comida nova. Beber um pouquinho do suco. Não deu certo a cena, vai repetir? Limpa o copo, enche o suco de novo, por exemplo, no mesmo ponto que estava, por questão de continuidade. E aí o diretor, que é esse rapaz aqui, falou, olha, a gente vai gravar, a gente vai usar só 3 paredes, tem certeza? Ok. Aí a gente cobriu as 3 paredes que iam aparecer. Em um determinado momento da gravação, ele e o diretor de fotografia resolveram que tinha que ter um plano frontal dessa criança aqui, desse menino. Ou seja, que a câmera ia estar posicionada aqui, atrás da mulher, mostrando o rosto da criança. O que isso significa? Que toda a parede técnica estava à vista. E nisso a gente tinha uma equipe inteira mobilizada para gravação, câmera alugada, material, ou seja, envolve todo um procedimento de produção, de grana, de equipe, enfim, que não dava simplesmente para a gente não fazer a cena ou fazer em outro dia. Resultado, eu arrumei uma porta que estava lá pintada, da mesma cor da parede, peguei isso aqui é um daqueles quadros negros de bar, de boteco, que fica anotado a receita. Pendurei umas coisas, pano, uns quadros que eu achei perdido na casa toscamente, com fita crepe mesmo aqui, umas coisas, tudo que dava para aparecer, do jeito que deu. Atrás dá para ver um cabo de vassoura que estava ali segurando, eu atrás segurando, rezando para a porta não cair em cima da criança, para a gente conseguir fazer um quadro que, no final das contas, funciona muito bem, é uma gambiarra louca, mas que funciona porque é um quadro muito fechadinho, é um plano muito fechado do menino, que não me interessa se essa parede continua para cima ou não. É só uma porta com um cabo de vassoura apoiado, mas funciona na câmera. Então, o cinema tem muitas dessas artimanhas, assim, e que é tudo falso, na verdade, né? É tudo fake. Mas eu gosto de mostrar essa para mostrar que não tem nada de glamour por trás de uma produção. Um outro evento de show, apesar desse foi um show em um lugar grande, foi um show beneficente, onde todos os artistas estavam contribuindo, então a gente teve muito pouco tempo para a produção, e eu coloquei ele aqui, na verdade, para puxar o link com aquela primeira definição que a gente fez sobre o especialista em generalidades, porque aqui a cenografia eram só essas nuvenzinhas que acendiam, e eu fiz desde a instalação elétrica da luz até, assim, saí para comprar o material, montei as nuvenzinhas mesmo com arame, revesti com espuma e fiz a instalação elétrica em cada uma delas até o dia da instalação no show e posicionar todas as nuvens. Então, enfim, quando a gente fala um especialista em generalidades, às vezes não fica muito claro do que está falando, mas eu acho que esse é um bom exemplo. E, por fim, para a gente mudar um pouquinho a escala do que é o trabalho de um cenógrafo, de um diretor de arte, a gente falou aqui muito de uma escala de casa, né, de ambientes inteiros. Aqui a gente está falando de um espaço aberto, onde eu tenho uma amplitude e muitas coisas aparecendo, muitos objetos, mas a gente pode pensar também na escala do objeto em si. A gente não precisa pensar no trabalho só como um trabalho sendo todo o contexto. Às vezes a demanda é muito específica, é da produção de um objeto muito pequeno. Então, esses próximos 2 exemplos são exemplos de publicidade, onde são videozinhos de 30 segundos. Então, o que foi construído foi esse universo aqui, não tinha mais nada em volta. Essa bateria era a bateria do músico,
o que a gente tinha de elemento cenográfico eram as lâmpadas e o pó colorido. E aí aqui estou eu, essa pessoa aqui sou eu, montando e colocando pó na bateria, que nunca mais saiu, deve ter glitter até hoje aí, mas para a gente entender que tudo que está em volta, ó, isso aqui é uma gravação em estúdio, não aparece, o que aparece é só isso aqui. Então, às vezes a gente pensa numa escala, que é uma escala muito grande, mas a gente pode ir reduzindo isso até chegar na escala de mobiliário, na escala de objeto, ou até mesmo, por exemplo, nesse aqui, onde o meu trabalho foi literalmente produzir um cupcake, era isso que aparecia, não aparecia mais nada, isso era uma propaganda de uma loja de luminária que estava fazendo aniversário, e esse foi o frame, meu trabalho foi produzir um cupcake das cores da empresa. Então isso aqui é argamassa, olha aí os conhecimentos com arquitetura de novo, com confete colorido, e era isso que aparecia na publicidade. Então a gente pode falar de uma escala muito grande, mas a gente pode falar de um detalhe muito pequenininho. Já são 9h50. Bom, eu acho que fiz uma pincelada muito geral em quais são as possibilidades de atuação, em como que isso é variado e como que muda de projeto para projeto, de demanda ou de formato, mas eu acho que em todos eles a gente consegue ver essa relação com a arquitetura, com essa questão da materialidade, com o fazer em si. E aí eu fiquei pensando muito em como finalizar essa palestra, e pensando nessa coisa, né, dos novos e outros rumos para o arquiteto, queria, no final das contas, deixar uma mensagem positiva, otimista, mas com a atual situação da cultura, talvez seja um pouco difícil a gente pensar nisso. Então, eu acho que a mensagem que fica, na verdade, é de resistência e de entender que os rumos, mesmo que sejam rumos inesperados, que a gente consiga aproveitar e resistir nesses novos formatos. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Vou interromper o meu partilhamento de tela e estou aberta, se vocês quiserem bater um papo aí, tirar dúvidas sobre alguma coisa específica. Não sei se eu falei muito rápido. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Professores, alunos, amigos? Mônica está postando aqui no chat, falando que é uma experiência muito rica. A Mônica é professora do curso. Você está cheio tem alguns fãs aqui no chat. O Gustavo colocou uma questão aqui, o seguinte: primeiro ele parabenizou pelo trabalho, e agradeceu pelo compartilhamento da sua experiência. Ele ficou pensando também na cenografia como atributo importante na arquitetura comercial, vitrines, usa muito do apelo cenográfico, né? Sim, eu até ia falar, assim, tem muita questão, se você começar uma pesquisa de cenografia, talvez as empresas que ofereçam serviços mais fáceis de achar sejam empresas que vão construir stands de feira, por exemplo, ou de visual merchandising, que é quem vai fazer as vitrines. Realmente é uma demanda, mas é um outro nicho, né? Igual eu falei, acho que a gente tem que ampliar os horizontes, ampliar as possibilidades, mas realmente o vitrinismo é uma demanda que explora bastante essa questão, tem os mesmos pontos levantados de tempo que isso fica em uso, né? Às vezes o vitrinismo vai depender da estação, mas sim, é um outro nicho de mercado a ser explorado, com certeza. Ô, Thaís, eu tenho uma questão. Você quer falar, Mônica? Pode ir, Érico. Depois eu vou terminar a minha pergunta aqui. Tá. Tem uma questão que eu achei intrigante, que quando você apresentou lá, mais no início dos conceitos, né, de como que se define, as tentativas de se definir o campo, que você frisou bastante a parte de contar histórias com elementos visuais.
E o que eu observei é o seguinte, que na sequência se apresentou aquele cenário que tem só o plano, o chão e o teto, né? E você falou que o diretor dispensou as janelas, os outros elementos verticais, né? Que delimitariam a cena. Então, tem uma coisa também, aí, tentando fazer um contraponto com a arquitetura, da composição, um pouco da concepção, que, assim, talvez para vocês tenham a mesma quantidade de inputs, né, de demandas para serem atendidas, só que a sensação é que na cenografia você tem que desenvolver uma coisa que na arquitetura às vezes não é necessária, que é uma capacidade de síntese e de empilhamento desses elementos visuais até a coisa. É lógico, né? O exemplo dessa locação, dessa filmagem dentro desse ambiente pequenininho, todo entulhado, né? Já não mostra tanto uma capacidade de síntese, mas, né, de poluir mesmo a cena e tal. Aí eu acho que a gente já entra um pouco no estilo da cenografia, porque tudo vai depender do projeto. Nesse projeto que são das plataformas, existia uma abertura por não ser uma representação realista. Mas se for um filme de época, por exemplo, você vai ter uma demanda de representação realista, você vai ter que investigar quais os tipos de mobiliário eram feitos na época, que tipo de arte era consumida, qual que era o figurino. Então, acho que aí depende muito da proposta. Eu acho que sim, existe uma possibilidade maior da gente expandir esses horizontes e ter tanto uma capacidade de síntese quanto uma capacidade de abstração, né? Porque a gente não tem essa necessidade com o real, assim, dependendo do projeto, é possível. Assim, só para finalizar meu comentário aqui, eu acho que é interessante, talvez essa sua busca, seus estudos, eu fico tentando fazer essa correlação com a arquitetura, porque quando a gente faz a concepção de um edifício, de algum plano urbano, a gente tem que conhecer profundamente essas demandas, essas características, né? No caso, você citou os elementos visuais, que são fundamentais para a composição dessas cenas e tal. Então, acho que tem essa coisa, assim, esse estudo aprofundado de entender a fundo esses inputs, essas demandas todas, são milhares de coisas que a gente tem que pensar ao mesmo tempo, né? Uhum. Sim, e vai variar muito também, né? Eu posso ter um projeto onde eu vou ter que pesquisar absurdamente sobre o uso de madeira, ou pode ter algum outro projeto igual esse último que eu mostrei, que era do cupcake, era uma bobagem, é um objeto que é um cupcake, mas eu fiz teste de cupcake com pasta de dente, com argamassa, com massa de cabelo, então, assim, os inputs são muito variados, né? O tipo de coisa que a gente pesquisar tem uma gama de possibilidades. E a escala também, né? A nossa escala, geralmente, ela é bem mais fixa, assim, né? Tem variações, assim, mais definidas. A gente chega à escala geográfica, mas no caso de vocês não tem limite. Às vezes você vai filmar uma ponta de uma caneta, né? Uma ponta... É só. E é só. Uhum. Mônica. Acho que Mônica escreveu alguma coisa aqui no ela colocou aqui no chat? Ótimo. Mônica colocou a seguinte questão: a cenografia reaproxima a arquitetura da arte, ambas na prática separadas por uma linha tênue. A cenografia resgata, de alguma forma, a necessária relação da arquitetura com a emoção. Nesse momento de uma arquitetura voltada para as demandas do mercado. Como vimos em outras palestras da semana, é fundamental o conhecimento técnico e o trabalho em equipe. E tem uma coisa que eu acho interessante do seu trabalho, que é esse domínio da materialidade. Porque o seu trabalho, assim, de maneira ampliada, o desdobramento dele não pode ser só em desenho técnico ou 3D. A gente, na arquitetura, a gente tem profissionais que geram desenho técnico e 3D apenas. Óbvio que a gente espera que as pessoas construam, né? Mas eu acho que no seu trabalho, no seu métier, você tem essa aproximação com a materialidade muito mais escancarada, né? Assim, é uma demanda urgente.
E assim, muda muito o formato de apresentação, sabe? Dependendo do que é necessário construir, eu nem chego a fazer desenho técnico ou 3D. Às vezes me ajuda muito, quando eu vou terceirizar uma demanda, eu tenho que explicar para um marceneiro o que é que ele vai construir, eu apresento em formas de desenho técnico. Mas às vezes, se eu quero falar com o cliente, é muito mais construtivo eu conseguir apresentar isso através de outras imagens, outras referências, colagens, enfim, eu uso uma outra gama de artefatos para conseguir expressar a minha ideia, né? Eu acho que no final das contas a gente tem que conseguir comunicar o que a gente quer, não adianta a ideia ficar só na minha cabeça e eu não conseguir passar isso para o resto da equipe. Mas a maneira como eu vou comunicar, aí vai depender do projeto, ou do que fim vai ter esse projeto. Bacana. O Alexandre, que é professor também, colega nosso, ele disse que teve a oportunidade de fazer parte da criação de uma cenografia para uma peça de teatro e foi sensacional poder enveredar nesse caminho. O que eu estou observando, Thais, assim, que a experiência da cenografia, eu acho que ela faz a gente repensar aqui na arquitetura, quem não vai trabalhar com a cenografia, ainda assim ela é interessante, porque ela faz repensar essas questões que são muito importantes, que estão um pouco esquecidas, assim, pelo menos na nossa experiência aqui no curso, às vezes fica faltando essa materialidade. A gente tem um canteiro de obras que a gente está tentando implantar, já teve algumas experiências, e essa questão conceitual também, essa parte de definição de como que vai ser, de entender esses inputs, esse entendimento aprofundado, esses estudos que você tem que fazer. Então, acho que é interessante. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta. A Gisele Mascarenhas, a imprescindível materialidade da cenografia deveria ser exemplo para a concepção de projetos arquitetônicos, né, nessa linha que eu estava comentando. Enquanto arquitetos, precisamos pensar na execução, no canteiro, em seus trabalhadores, não apenas em representações abstratas de projetos técnicos. Existe uma coisa com render, né? E eu acho que era muito isso, quando eu falei lá no começo que eu ficava incomodada e angustiada na minha formação de arquitetura, era um pouco ver isso, né, de que os desenhos que, quando vão para a obra, que as pessoas que estão ali, o pedreiro não sabe ler, às vezes tem um mestre de obras que sabe ler, então fica tudo um desenho técnico para gerar uma engrenagem burocrática, e outra coisa era esse tempo prolongado da arquitetura, eu acho que atrapalha a gente a entender isso, porque tem coisa que a gente só entende, não adianta, não pode desenhar, que a gente só vai entender na hora que o negócio estiver na mão. Então, eu acho que os prazos da cenografia permitem essa experimentação com a materialidade. Porque eu fiz uma coisa, eu testei, vi que não deu certo, eu não tenho essa possibilidade de teste ou de ver o erro dentro de um projeto arquitetônico. E é uma coisa que na arquitetura acontece pouco, que é a produção de maquetes, né, para tentar se aproximar um pouco mais dessa coisa volumétrica. A Mônica fez um comentário aqui, você parte do projeto para produção. O conhecimento de todo, é necessário, então, o conhecimento de todo o processo e não só do projeto. Então, no caso do cenógrafo, isso é fundamental. Na arquitetura ainda tem essa gambiarra, deveria ser fundamental também, mas na arquitetura ainda tem essa gambiarra do cara que só desenha e faz render, mas não tem ideia de como que aquilo ali é executado, né? Sim, ou mesmo que não seja eu a pessoa que vá realizar, porque isso é um caso específico, nem todo cenógrafo é cenotécnico, né? Então, nem todo mundo que faz a concepção vai fazer a construção também. Mas mesmo que eu não saiba, que eu não vá fazer a construção, eu tenho que saber os profissionais que vão estar envolvidos ali. Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um marceneiro? Ou vou precisar de um serralheiro? Ou não, às vezes eu preciso de alguém que trabalhe só com papel, ou às vezes, enfim, eu tenho que saber quem que é a minha cadeia de fornecedores para conseguir conversar, né? Eu fico pensando assim, talvez o cenógrafo não faça mais a parte de cenotecnia, mas eu acho que todos, em algum momento, já fizeram, né? Sim, sim. Mas eu acho que que é natural experimentar um pouco mesmo, ele pode não fazer a cenografia inteira, a cenotecnia inteira, às vezes ele vai demandar um profissional ou outro, mas eu acho que
um toque sempre vai ter. Bacana. Tem mais questões, gente? Como é que nós estamos de tempo aí, seu Gustavo? A Mônica está perguntando aqui. Oi, Gustavo. Não, por mim tá ótimo, vamos. Se a Thaisa não tiver problema, a gente pode ir terminando aí, mas levando mesmo as questões que estão vindo. Eu tô até escrevendo outro comentário aqui. Olha, bacana. Tem uma aqui falando das questões do mercado para arquitetos, né? Uma coisa que eu gosto de falar até, assim, porque muitos cenógrafos vêm da arquitetura. Então, tem uma boa parte que teve essa formação e que tem essa base. Outros vêm das artes plásticas, que acabaram se enveredando por isso. E existe uma outra gama também, que são pessoas que fizeram artes cênicas, então entraram num curso para fazer uma escola de atuação, são atores, mas que ao desenvolver os próprios espetáculos e essa necessidade de entender a parte técnica, aí acabaram se enveredando para cenografia ou para iluminação, ou seja, vem das artes cênicas, mas como existe essa necessidade, esse buraco para cumprir todas as funções técnicas que são necessárias para a realização de um espetáculo, eles acabam entrando por aí. E aí eu acho que tem meio que um buraco que a gente não consegue cumprir, fechar muito bem, porque os atores que têm uma formação, eles têm uma formação muito boa de texto, de interpretação, de palco e de dramaturgia que a gente não tem. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm a formação de material e de espacialidade, de referência, de textura, de cor que a arquitetura traz. Então, eu acho que é uma conversa que tem que ser aprofundada nesse sentido também. Mas não necessariamente os cenógrafos têm que fazer uma carreira de arquitetura, até porque não existe uma graduação em cenografia. E também não tem não é um campo regulado igual é a arquitetura, né? Então tem essa liberdade de... Não é um campo regulado, você não tem que ter um registro técnico para exercer, mas existem sim as regulamentações do sindicato, né? Então você consegue, você tem o equivalente ao CAL para os cenógrafos também, mas não é obrigatório, de fato. Especialização tem no Brasil, Thaisa? Existem especializações, a maioria delas dentro do curso de artes cênicas. Então, dentro dos cursos de arquitetura, a gente vai encontrar uma optativa, não sei se você fez, eu cheguei a fazer uma optativa dentro do curso de arquitetura. Fiz. As especializações que existem hoje em dia estão dentro do curso de artes cênicas, mas ainda assim, não é muito focado em cenografia, são poucas as universidades que têm esse foco. No Rio tem, na Bahia tem, Curitiba tem, e se não me engano, Brasília, mas não são muitas. E a maior parte da formação acontece na prática, no fazendo mesmo, né, de pegar para fazer e às vezes alguém que já tem uma experiência e você acaba absorvendo esse conhecimento na prática, ou então cursos de pequena duração, que são cursos livres. Então, a gente tem desde cursos de cinema, que vão abordar um pouquinho a questão da direção de arte, até cursos de cenografia, que são cursos de pequena duração, se alguém tiver interesse. Sim. Gustavo lembrou aqui também um outro nicho que une cenografia e arquitetura, que é a produção de interiores de museus, né? Aquele cenário que é mais permanente, né? A expografia, né? Com certeza. Expografia. É permanente, mas ainda assim a gente pode pensar que existe uma produção de uma exposição que vai ter uma cara X, mas que ela vai circular entre diferentes museus, entre diferentes cidades, não necessariamente ela vai ficar fixa em um museu, né? Então, também tem essa questão, sim, tem que ser pensada essa questão, desde o transporte até como é que você mantém a mesma identidade em espaços diferentes, é uma outra questão também, com certeza. Bacana. E aí, pessoal, alunos, curiosidade... Alguma questão dos alunos? A gente está com conversa aqui de professores, colegas. Algum aluno quer fazer ficou curioso de alguma questão? Quanto que ganha? Fica rico? Rios de dinheiro, trabalhando com
com trabalhar teatro, com então, arte, na época né? da crise, oh, maravilha! É o topo da cadeia alimentar, é a arte no Brasil. Arte, Oi, Gustavo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é hora mesmo de agradecer a Thaisa. Obrigado, viu, Thaisa? Você está aí Obrigada a ajudando você, a Gustavo. coroar as nossas discussões, e muito bacana. Eu acho que o que a gente foi levantando aí agora já trouxe, né, o que instigou a gente a conversa com você. Obrigado por você estar contribuindo assim com a gente, né? E eu vou convidar todo mundo a abrir o microfone aí para a gente bater palmas para a Thaisa, agradecendo de tudo que ela trouxe aí para a gente, né? Vamos lá, gente. Obrigada. E eu queria aproveitar também e a gente bater palma para o Érico, porque hoje foi o dia da defesa de dissertação dele, né? Daqui a pouco dele tá aí também, né, gente? Vamos lá. Obrigado. E já fica o convite para o nosso debate de amanhã, Arquitetura Necessária ou Supérflua, que vai ser conduzido por nós, os professores, todos aqui presentes estão convidados. Amanhã também, às 9 horas, no link. Obrigadão, viu, gente? Obrigado a todos. Érico, se você quiser fazer um fechamento aí também, a Thaís, se quiser fazer um agradecimento, fica à vontade. Bom, quero então agradecer, né, a disponibilidade da Thaisa de dividir com a gente essa experiência, que assim, são poucas pessoas que eu conheço que trabalham nesse campo, é um campo interessantíssimo, acho que é muito rico, inclusive para a gente rever as nossas práticas, a nossa colocação dentro do campo da arquitetura, né, me parece que dá para fazer uma correlação aí que é muito produtiva, né, e então agradecer a presença de todo mundo, a presença aí de colegas de formação, Cláudia Camargos, Claudinha, a Marina Vaz, que está aí também, agradecer muito a presença dos alunos, a Gisele Mascarenhas também, que é colega e minha esposa, e é isso. Quer dar uma palavrinha, dar um tchau, Thaís? Eu quero falar para a gente valorizar o acesso à cultura e à saúde nesse momento, né? Fica aí esse pedido de esperança, talvez. Necessário. E para todo mundo aí, vamos para o teatro, vamos conhecer a produção, vamos conhecer o trabalho da Thaisa na prática, vejam filmes locais e artistas locais, gente, e filmes nacionais, tem muita coisa boa rolando. Quero dar uma dica, inclusive, se vocês tiverem interesse, tem uma plataforma de Belo Horizonte, que é tipo um Netflix, mas de curtas, são curtas produzidos, a maioria deles de forma independente, a assinatura custa tipo R$4 ou R$5, que chama Cardume, e tem produções muito legais lá, é um pessoal de Belo Horizonte que está movimentando o mercado audiovisual, então é sempre bom a gente consumir esse tipo de conteúdo também. Esse eu também não conhecia, não, bacana. Então tá, gente, é isso aí, boa noite, Boa noite. Amanhã continua a nossa semana de arquitetura, fechamento. Thaisa, Claudinha, todo mundo que está aí, Gisele, estão convidados, né? Os ex-alunos, não sei se tem algum ex-aluno aqui formado. A gente vai se encontrando aí, amanhã tem mais. Então, até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigadão, gente.